Eu vou trazer para você uma reportagem especial sobre as pistas clandestinas do tráfico internacional de drogas. O Balanço Geral é esse jornal que eu já falei para você, que é uma revista eletrônica. A gente faz um domingo espetacular por dia. São reportagens de vários assuntos diferentes. Você não perde nada aqui com a gente. E a reportagem agora vai mostrar esses lugares escondidos em fazendas, em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. E são destas pistas que você vai conhecer agora que partem esses aviões carregados com drogas, que abastecem 5 estados brasileiros, inclusive aqui São Paulo. Drogas que vão também para outros países da América Latina. A polícia seguiu o rastro do pó e conseguiu resgatar 100 milhões de reais que já estavam acumulados pelo crime organizado. Reportagem especial, vamos ver. Uma rede integrada de rotas e voos invisíveis que cortam os céus do Brasil. Aeronaves e tecnologia de satélite a serviço do tráfico internacional. Estradas de terra transformadas em pistas de decolagem para escoamento de drogas, armas e até ouro ilegal. Jovens pilotos que se aventuram em propostas tentadoras, mas que muitas vezes terminam em silêncio e desaparecimento. E tudo isso terminou em 2 operações da Polícia Federal, que desmontaram um esquema que liga as pistas clandestinas nos estados de Minas Gerais e Goiás ao destino incerto de quem aceita voar para o crime. Onde o mapa não mostra o GPS alterado, o crime constrói as próprias rodovias. As pistas clandestinas são rasgadas no meio da vegetação, em fazendas remotas. A investigação começou com um rastro de pó nos céus da cidade de Santa Rita do Araguaia, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Há um ano, meia tonelada de cocaína foi apreendida em um avião com o prefixo, que é uma espécie de RG da aeronave, clonado da Bolívia. Foi feita a apreensão e a prisão de 2 estrangeiros, um boliviano e um venezuelano. A aeronave estava com clone, com prefixo clonado da Bolívia, foi verificado posteriormente, tratava-se de um prefixo daqui do Brasil, e a gente começou a aprofundar a investigação com relação ao grupo criminoso responsável pela aquisição da aeronave, pela logística e o pagamento de financiamento do tráfico internacional de drogas. Por que internacional? Além do prefixo boliviano, o GPS indicava que a rota deles era Bolívia, Goiás, Mato Grosso, então não era a primeira viagem, a gente não sabe quantificar quantas viagens foram, mas a gente começou a aprofundar na relação da logística e do financiamento. A polícia descobriu que a logística do crime era multinacional e que o esquema precisava de testas de ferro. Empresas de fachada que movimentavam milhões em poucos meses, registradas em nomes de laranjas que sequer tinham conta no banco. Nessa investigação, nós descobrimos uma maneira que eles tinham constituídos por terceiras pessoas, com utilização de empresas fictícias, testas de ferros, pessoas sem suporte econômico, fazendo transações financeiras altíssimas. A partir daí, nós começamos a investigar mais profundamente essa lavagem de dinheiro, especialmente aí voltado por movimentações financeiras atípicas que foram reportadas pelo Sistema Financeiro Nacional, chegaram a um valor aproximado aí de 15 milhões de reais. Uma engenharia financeira complexa para esconder o dinheiro sujo. Começou a expandir a investigação para um núcleo voltado para esse tipo de movimentação. Constitui pessoa jurídica que não existe, de fachada, às vezes é testa de ferro, às vezes é um laranja consciente que impressa o nome, às vezes o cara está se passando mesmo por empresário de uma empresa que não existe, mas movimentando milhões de reais num curto intervalo de tempo. A fila de carros de luxo na porta da delegacia da Polícia Federal chamou a atenção. Os veículos apreendidos somam uma quantia que ultrapassa os 6 milhões de reais. Outros 92 milhões também foram bloqueados durante a operação, totalizando um sequestro patrimonial de 98 milhões de reais. As ações mobilizaram ao mesmo tempo mais de 200 policiais espalhados em 8 cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Amazonas e Maranhão. 29 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de prisões preventivas nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, São Paulo, São João del Rei, Goiânia, Poá, Manaus e São Luís, no Maranhão. Total, 41 mandados de busca e apreensão,
28 mandados de prisões e 26 mandados de busca de veículos. No topo de todo esse esquema, a figura do piloto é a peça mais cara e a mais vulnerável. É aqui que a história de João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, se torna um espelho desse submundo. João Vitor saiu de Araraquara, no interior de São Paulo, com uma promessa de emprego na aviação agrícola. O destino, Belém, no Pará. O último contato com a família foi há 2 meses, em um hotel da capital paraense. A polícia investiga se o sumiço de João tem ligação com o tráfico. João Vitor já tinha sido indiciado anteriormente por transporte de drogas. A gente traça uma estratégia que possa auxiliar tanto a Polícia Civil do Estado do Pará quanto a própria família na localização do João. E o perigo não está apenas nas rotas interestaduais. Muitos desses pilotos, quando não estão transportando apenas entorpecentes, eles são atraídos para outra atividade legal e altamente lucrativa: o apoio ao garimpo em terras indígenas. As pistas clandestinas são estradas vicinais, rodovias públicas onde aviões, sem autorização, decolam entre carros e gado, colocando a população em risco. Você está transitando com o seu veículo e vai encontrar uma aeronave decolando ou pousando naquela estrada ali. Então põe em risco as pessoas que não têm relação nenhuma com garimpo. Enquanto isso, na poeira das pistas de pouso clandestinas, fica a ousadia dos criminosos e o mistério sobre o paradeiro de pilotos como João Vitor. O rastro do dinheiro é claro, mas o paradeiro de quem voa para o crime muitas vezes termina em nuvens de incerteza.